3 contribuições teológicas de One Piece. Um mangá, anime, desenho japonês, contribuição teológica? Que negócio é esse? Na verdade, é o que um teólogo pode observar numa obra como essa. Faz 20 anos que eu acompanho a obra, e hoje ela chegou numa espécie de clímax. Não é possível que em 20 anos eu não consiga enxergar nenhuma contribuição de qualquer obra que dure esse tempo todo para reflexão teológica. Sempre tem alguma coisa, mesmo que o autor não seja cristão, como nesse caso não é Eiichiro Oda. Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também. Para isso basta que você goste de Bíblia, de teologia. A gente traz isso todos os dias aqui no canal, hoje não é exceção. E como chegamos a um clímax, a um evento climático em One Piece hoje, a minha contribuição é ver qual é a contribuição, e são 3 contribuições de One Piece para a teologia cristã. A gente vai falar de libertação, a gente vai falar de messianismo e a gente vai falar de discipulado. Pô, 3 coisas que mesmo que você não conheça a obra, não esteja familiarizado, você vai conseguir estar comigo aqui, porque o roteiro que eu preparei, ele te ajuda, sem spoilers, a navegar por essa obra que conta a história de um pirata. Um pirata que quer ser o rei dos piratas. A princípio, um mote um tanto bobinho, um tanto ingênuo, não duraria mais de 1000 capítulos se fosse assim tão ingênuo. É um pirata que tem como ideal uma espécie de liberdade. E ele é um agente da libertação em um mundo extremamente cruel. Um mundo no qual a marinha é corrupta, um mundo no qual o governo não é confiável, um mundo no qual os piratas se digladiam entre si em busca de tesouros e pessoas inocentes acabam sofrendo no caminho os efeitos colaterais de tantas batalhas. No meio de tudo isso, um desses piratas acaba sendo uma espécie de agente da libertação, e esse é o nosso personagem principal, que não define a si mesmo como herói, mas apenas um pirata que quer ser livre. E à medida em que ele trabalha essa questão da liberdade dele, da libertação, que ele acaba trazendo para quem está em volta dele, muitas vezes de forma até não tão deliberada, não tão intencional, o autor, por meio desse personagem, vai demonstrando que libertação é muito mais do que aquilo que a gente imagina. E a primeira grande contribuição para a discussão teológica que a gente pode tirar dessa obra, desse artefato cultural, é precisamente essa discussão mais aprofundada a respeito do que é liberdade, do que é libertação. No ambiente teológico, quando a gente fala de libertação, é inevitável lembrar das discussões mais que giram mais em torno da sociologia, da política, e, claro, da economia, especialmente quando a gente fala de teologia da libertação, que é uma tentativa de fazer teologia cristã a partir de um prisma marxista. Mas é fato que, e eu particularmente considero essa abordagem uma abordagem equivocada, que carece de melhores fundamentos metodológicos, enfim, e que nem está mais tão na moda assim, para ser bem honesto. Embora a gente possa conversar de teologia da libertação, do ponto de vista bíblico e das discussões acadêmicas a respeito de Bíblia, libertação é muito mais do que essa discussão muito restrita, muito circunscrita ao século XX e à segunda metade do século XX, quando pessoas na América Latina surgem sugerindo esse tipo de teologia. Gustavo Gutierrez, e aqui no Brasil a gente tem os irmãos Boff, Leonardo Boff e Clodovis Boff, como representantes magnânimos desse tipo de teologia. Hugo Assmann também com alguma grande contribuição. Mas libertação, em termos bíblicos, é muito mais do que isso. A obra nos convida a pensar em libertação muito mais do que em aspectos sociais, financeiros e políticos, muito embora aborde esses 3 aspectos. Você pega, por exemplo, uma frase do pai do personagem principal,
Monkey D. Dragon. O Monkey D. Luffy é o filho, Monkey D. Dragon é o pai. Monkey D. Dragon é um personagem que busca essa libertação dos excluídos da sociedade. Ele diz o seguinte: não pode haver felicidade num mundo que descarta os indesejáveis, ou um mundo no qual os indesejáveis são descartados. E com essa frase, ele inspira sonhos de liberdade justamente em pessoas que são oprimidas, muito nos moldes do que seria a teologia da libertação. O anime, ou a história em quadrinho, ou o mangá, se você quiser, poderia manter uma narrativa muito restrita à libertação nesse aspecto. Mas ele vai muito além. Ele liberta pessoas psicologicamente na narrativa, né? Você vê personagens sendo libertados psicologicamente, sendo libertados do seu passado, sendo libertados dos seus erros, sendo libertados dos estigmas preconceituosos, raciais que circundam esses personagens. É algo muito mais amplo e abrangente. Monkey D. Luffy, ele promove um tipo de libertação muito maior do que aquela que o seu pai, Monkey D. Dragon, promove. Então, num certo sentido, o simples fato de trazer à baila uma discussão sobre libertação, que está no cerne, ou deveria estar no cerne, da teologia cristã, já que Jesus remete e muito à libertação do Êxodo, o sacrifício do Cordeiro remete muito à libertação, a Páscoa principalmente remete muito à libertação. Essa discussão de aspectos mais amplos do que significa ser livre, essa discussão já é uma grande contribuição. A gente consegue enxergar isso um pouco melhor quando a gente avança para o segundo aspecto que One Piece contribui para a teologia cristã, que é a discussão do que é o Messias. O personagem principal, que é o Monkey D. Luffy, ele tem momentos messiânicos. Isso não significa dizer que ele seja um Messias, também não significa dizer que Luffy representa Jesus de alguma maneira. Significa dizer que algumas das suas atitudes e algumas das maneiras como ele é retratado lembram de alguma maneira o trabalho que um Messias deveria executar. Que Jesus, sendo o Messias, executa em alguns aspectos. Você poderia dizer que Luffy, em alguns aspectos, lembra o que foi Jesus. Parece o que foi Jesus. E esses momentos messiânicos ajudam a gente a entender a abrangência da ideia de libertação, especialmente no relacionamento que o personagem principal, Monkey D. Luffy, tem com a sua tripulação, seus amigos mais próximos. Ali a gente enxerga esses momentos messiânicos de modo mais claro. E eu vou explicitar aqui, eu tenho certeza que você que tem alguma familiaridade com teologia cristã vai começar a entender onde eu quero chegar. E para isso eu tenho uma cola, porque são 9 tripulantes, então eu não ia lembrar de todos sem essa cola. O primeiro tripulante que eu queria abordar é Brook, o músico do navio. E o Luffy exerce uma coisa que qualquer Messias, em seus momentos messiânicos, vai exercer sobre aqueles que estão próximos. O desejo de cantar, de festejar, de celebrar. E o Luffy, ele restaura nesse personagem, nesse músico, o desejo de cantar. E até mesmo de cantar uma nova canção. O desejo de salmodiar, e de celebrar e de festejar. O segundo personagem que eu queria elencar é o Zop, um dos primeiros amigos de Luffy, que trai o personagem principal. E mesmo nessa traição, mesmo com um grande pecado de abandonar o seu amigo, Luffy estende a mão e mostra o que é perdão, que é um outro aspecto de qualquer Messias. Lidar com os pecados e com os erros do passado. Um terceiro tripulante, o médico da tripulação, o Chopper, que ele é um homem que é também uma rena e uma espécie de figura monstruosa, fazendo talvez uma espécie de referência à ideia de médico e monstro
de Jekyll e Hyde. E ele mesmo, Chopper, diz: enquanto todos me viam como um monstro, você me enxergou como um médico. E enquanto todos podem enxergar apenas a casca, apenas o externo, o Messias, ele é capaz de enxergar a essência das pessoas. E, em grande medida, o trabalho do Messias é onde todos veem uma ameaça e uma monstruosidade, o Messias ser capaz de trazer uma restauração para aquela realidade na qual o monstro não é mais um monstro, mas ele é mais um de nós. Mais uma personagem, a navegadora da tripulação, a Nami, ela descreve o capitão Luffy como a pessoa que aparece no momento adequado. E ser o Messias libertador tem tudo a ver com tempo. Um teólogo importantíssimo chamado Oscar Cullmann escreve um livro que marca a história da teologia no século XX, Cristo e o Tempo, a adequação de aparecer no momento certo define a característica do Messias, e o Luffy, tal qual muitos heróis nos seus momentos messiânicos, aparecem na hora H, e Luffy, embora não declare a si mesmo como herói, não defina a si mesmo como herói, ele tem essa característica de aparecer no momento certo, e isso na teologia cristã a gente tem que prestar muita atenção, que é a habilidade de percebermos que tempo é importante. Jesus aparece num momento importante da história e ele promete retornar num momento adequado, que ninguém sabe o dia nem a hora, mas a questão de tempo é sempre importante. É também importante não apenas a questão de tempo, como é também a questão de espaço. Então o Messias diz respeito ao domínio do tempo, mas também ao domínio do espaço. E o cozinheiro da tripulação, que é o Sanji, ele espera do seu capitão que o leve a um determinado lugar dos sonhos, um oceano onde ele possa cozinhar com os melhores peixes. E de igual modo, o papel do Messias tem a ver com estar no momento certo, mas também levar ao lugar certo. Claro, na teologia cristã, a gente também traz o lugar certo para o lugar de agora e o momento futuro para o presente, como a gente costuma dizer aqui bastante no canal. De alguma maneira, para o Sanji viver com o capitão, viver com o Luffy, é uma espécie de antecipação desse momento final em que ele estará no lugar sonhado. Para nós, viver com Cristo é precisamente isso, essa antecipação desse momento final em que nós estaremos no novo céu e na nova terra, na nova Jerusalém. Essa antecipação faz com que a gente viva no momento presente como se a gente vivesse no momento futuro, se comportando como se nós estivéssemos na nova Jerusalém. A gente imagina esse momento futuro no qual tudo que existe de bom está para acontecer e traz para o momento presente. E isso é um grande lance de entender quem é o Messias. O cristão, ele não acredita numa utopia, um não lugar no futuro. Ele acredita numa cristotopia, um reinado de Cristo no futuro que a gente antecipa no presente e vive como se esse rei de fato estivesse reinando. Quando a gente olha a descrição que Jesus faz do reino de Deus, a gente fala assim, puxa vida, eu queria viver nesse lugar. A gente fala, não, mas se Jesus é o rei, a gente traz Jesus para o lugar de agora, e aquele lugar que a gente sonha viver, a gente faz com que o lugar de agora seja parecido com aquele. Portanto, existe um domínio messiânico sobre o tempo e também sobre o espaço. E aí você pode dizer, o novo céu e a nova terra, a nova Jerusalém prometida, elas estão no futuro. Agora, existe algo de presente que já acontece. Nós já somos novas criaturas que precisam ser
pessoas melhores, e assim é a relação do Zoro, o espadachim do grupo, o Roronoa Zoro, com o capitão. O Zoro enxerga no capitão o motivo para que ele seja um espadachim melhor. Nós devemos ser pessoas melhores por causa de Cristo. Porque Cristo nos leva a esse novo lugar e promete esse momento certo para nós, que a gente antecipa para o presente, a gente tem que ser gente melhor. Perceba a abrangência do que é ser livre. Livre para celebrar, livre dos pecados do meu passado, como o Zop, livre dos preconceitos e estigmas dos outros e do que os outros vão pensar a respeito de mim, como é o Chopper. Livre para ter certeza de que as coisas vão acontecer no momento certo. Livre para saber que este lugar horroroso que a gente vive aqui agora, e sombrio e tenebroso, como é o mundo de One Piece, no qual não dá para confiar no governo, a marinha é corrupta, os piratas são violentos e a gente é pego no meio do caminho, esse lugar não tem a palavra final, existe um lugar prometido no futuro que é melhor do que esse, livre para poder fazer desse lugar horroroso no presente um pouco mais parecido com o futuro. Só que isso não vem de graça. Isso custa. E isso custa sangue. E é sangue que o capitão derrama pelo povo do seu timoneiro. Jinbei é um timoneiro de um povo estrangeiro. E esse timoneiro de um povo estrangeiro que sofre inúmeras perseguições e preconceitos, por esse timoneiro o capitão sangra quase até a morte. Para que exista um novo lugar aqui nesse lugar tenebroso, para que a gente faça o futuro acontecer, isso tem um preço. Esse preço, muitas vezes, é colocar os nossos próprios interesses, a nossa própria vida na reta. É abrir mão do nosso conforto. É abrir mão da nossa própria saúde. É o que o capitão faz pelo Jinbei, desculpa. Por causa dessa obstinação, desse jeito de agir, a ponto de colocar a própria vida na reta, o construtor do navio, o Frank, enxerga no capitão uma pessoa capaz de mudar tudo, capaz de mudar o mundo inteiro. Transformar esse mundo tenebroso nesse novo lugar que o cozinheiro tanto espera. Ora, não é isso que a gente espera de Jesus? Por fim, nós temos a arqueóloga do grupo, uma historiadora, a Nico Robin. A Nico Robin, ela olha para isso tudo e, perseguida que ela sempre foi desde criança, e como uma pessoa que viveu uma vida horrorosa, o tempo todo sendo ameaçada de morte, ela não deseja mais viver, porque qualquer amigo que ela faça será perseguido como ela foi. Ao ver esse capitão que faz todas essas coisas, ela perde o desejo de morrer e passa a desejar viver. Porque esse capitão disposto a sangrar por ela, esse capitão disposto a mudar o mundo por ela, esse capitão inspirando que pessoas se tornem melhores para salvá-la, esse capitão que não se importa com o que os outros dirão dela, esse capitão diz a ela: eu compro uma guerra com o mundo inteiro. E ela pode ter bom ânimo, porque dia após dia esse capitão vai vencendo esse mundo. E ela passa a desejar viver. E no clímax dessa história toda, que foi o capítulo de hoje, a gente descobre que esse capitão, ele recebe o título
de Joy Boy, o garoto da alegria. O Messias, ele não pode ser meramente um libertador social, ele tem que libertar tudo isso. E ao fazer isso, ao libertar tudo isso, a única coisa que pode ser reação é a alegria. É o garoto que traz a alegria. E é assim que Jesus se torna conhecido, em especial na melodia e nas harmonias absurdas de Johann Sebastian Bach. Jesus é o Joy Boy, é a alegria dos homens. E então aqui a gente falou de libertação e a gente descreveu o trabalho messiânico de momentos messiânicos que o personagem principal tem. Ele não é o Messias, ele não é Jesus, mas ele desempenha momentos de Messias que inspiram toda essa mudança, toda essa transformação ampla, abrangente, social, psicológica, moral, interna, de pecados, de percepção do outro, de não se preocupar com o que o outro pensa de mim. É assim que ele se torna o garoto da libertação, o garoto da alegria. A gente falou sobre libertação, a gente falou sobre Messias. Eu queria falar agora sobre discipulado. Uma das grandes coisas que o One Piece ensina é que Luffy não é Jesus. E é precisamente porque ele não é Jesus que a gente pode aprender um pouco sobre discipulado aqui. Luffy é ingênuo, Luffy é falho, o capitão, ele é bobo às vezes, por vezes ele é egoísta. Ele não quer ser um herói porque ele quer ser um pirata. E por que ele quer ser um pirata? Porque os heróis têm que dividir a refeição e ele não quer, ele quer comer tudo sozinho. Nós somos assim. Nós somos assim. Mas se essa pessoa, se esse personagem falho não é Jesus, ele pode se parecer com Jesus. E eu e você, quando somos discipulados, somos convidados a parecer com Jesus. E todas essas características que a gente atribui a um Messias são características que podem ser atribuídas a nós. Não porque somos Messias, jamais seremos, mas porque desejamos ser parecidos com o Messias. E então, quando nós formos trabalhar em prol do Messias, sabe o que vai acontecer? A gente vai viver momentos em que a gente vai querer cantar uma nova canção, de perdão daquilo que era imperdoável, de olhar para o indesejável como se nós o desejássemos, e de fato desejando, de trazer um tempo especial para as pessoas, de fazer com que uma utopia futura não seja uma utopia, mas seja uma vivência presente, uma cristotopia, de inspirar em outras pessoas que elas sejam melhores, porque a gente mesmo, falhos, a gente está melhorando. De estar disposto a não medir consequências e, se for preciso, sangrar por isso. De perceber que cada uma dessas atitudes tem o potencial de mudar tudo à nossa volta. E de olhar para um mundo tenebroso e perceber que vale a pena viver. E ter bom ânimo. Porque a gente não vence o mundo, mas Jesus venceu. Quando eu olho para essa história de One Piece e a relação entre os tripulantes e o seu comandante, eu percebo que gente falha como eu e você podemos vivenciar situações como essas, nas quais tudo pode mudar e se fazer novo. Essa é a promessa de esperança daquele que é a alegria dos homens.
Deus te abençoe. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.